Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e hoje a gente quer falar sobre profissionais de destaque. Quantas pessoas realmente descobrem seu propósito na vida e no exercício da profissão acabam encantando a todos? São pessoas que são referências nas suas áreas de atuação, são pessoas apaixonadas pelo que fazem e que de fato transparecem isso na sua rotina. Elas inspiram colegas, inspiram clientes, fornecedores e a gente tem uma dessas pessoas hoje aqui no nosso estúdio. Eu estou falando de Ana Lu, a enfermeira Ana Lu, que foi uma das premiadas com o Prêmio Destaque de Enfermagem de Santa Catarina. E é com ela que a gente vai conversar com uma história de vida inspiradora, não só como uma profissional que também se destaca. Primeiro, Ana Lu, muito boa noite, obrigada por aceitar nosso convite e estar no nosso programa hoje. Boa noite, Roberta, obrigada pelo convite. Vamos começar contando um pouquinho da tua história, Ana Lu. Você tem 30 anos, é mineira de nascimento e há alguns anos escolheu Balneário Camboriú e região para morar, é isso? Isso, eu me apaixonei com a região aqui quando eu vim conhecer, passar as férias ali em Carnaval, em 2015. A qualidade de vida aqui da região não se compara a Belo Horizonte e eu buscava muito isso, além da questão do salário, principalmente para a área de enfermagem. Em Belo Horizonte é mais defasado, então foram duas coisas que me atraíram e aí eu decidi vir morar aqui. Foi bem de supetão, assim, eu vim em fevereiro, conheci a região, em março resolvi voltar para morar. Bom, e quando você vem em 2015, você já vem formada em enfermagem, o curso que você fez em Belo Horizonte. Isso, eu me formei em Belo Horizonte em 2012. Bom, mas antes de se formar, antes dessa enfermeira nascer, nasceu uma mãe quase que a fórceps. Como é que é essa história que eu acho que vai emocionar muita gente? Na verdade, eu brinco, né, que são meus filhos do coração, que são meus dois irmãos, que eu cuido deles desde que a nossa mãe faleceu. O Matheus e o Bruno. Hoje o Bruno está com 20 anos, é o meu bebezinho caçula, passou recentemente em medicina aqui na UFSC, e o Matheus está com 24, também está aqui com a gente. Desde que eu vim para cá, eu trouxe os dois. E tem a Larissa, que veio importada, que é a namorada do Bruno, também mora com a gente. Bom, mas vamos começar essa história, né? Com 18 anos você assume a guarda desses teus dois irmãos, que na época tinham... O Bruno tinha 8 e o Matheus tinha 10. E isso acontece quando você tem 18 anos e a sua mãe morre em função do quê? A minha mãe tinha câncer, fazia tratamento de câncer já há 3 anos, e aí ela veio a falecer, e a gente, né, já morava junto, dentro de casa, enfim, e eu fiquei cuidando dos meninos. E existia, obviamente, um pai que não era presente e que não assumiu essa responsabilidade, foi isso? Na verdade, o meu pai, ele morava com a gente, quando a minha mãe faleceu, ele, enfim, seguiu a vida dele, foi embora de casa e os meninos acabaram ficando só comigo. Bom, com 18 anos já havia uma enfermeira dentro de você ou a partir do que você vivenciou com a sua mãe, a partir das possibilidades que você tinha, a enfermagem nasceu? Na verdade, eu já queria muito, eu era cuidadora de idosos, então eu sempre gostei dessa área. A minha mãe me incentivava muito também, porque ela também trabalhava como cuidadora de idosos, e eu sempre gostei. Quando a minha mãe estava doente, eu senti mais ainda a necessidade de entrar nessa área, porque eu passei com ela por muitos hospitais lá em Belo Horizonte e vi muitas coisas que eu não concordava e meio que indignei, assim, eu preciso estar ali, porque se eu fizesse parte dessa equipe eu não ia deixar que isso acontecesse. E muito dos problemas da saúde pública, né, que a gente vê, que às vezes são pessoas que acham que estão lá fazendo um favor para o paciente. Então, falta um pouco ainda de humanização, de conscientização de que nós somos profissionais, o paciente está ali e precisa de nós, precisa do nosso cuidado, da nossa atenção num momento tão frágil. Então, foi uma das coisas que me motivou também a fazer a faculdade. Inclusive, o fato de eu ir direto para a faculdade e não passar pelo curso técnico, foi porque eu queria ser enfermeira, porque eu soube que o enfermeiro que liderava a equipe, e eu queria fazer diferente, que eu jurava que quando eu fosse enfermeira, a minha equipe não ia tratar o paciente daquela forma, sabe? Então foi uma das coisas que me motivou bastante. Ana Lu, e como é que uma menina de Belo Horizonte, com 18 anos, responsável pela educação e pela criação de duas crianças, consegue fazer uma faculdade? Você trabalhava? A faculdade era pública? Eu trabalhava, mas eu fiz o Enem, eu ganhei a bolsa de 100%, senão eu não conseguiria ter feito a faculdade. Então eu ganhei a bolsa de 100% para enfermagem, e aí eu trabalhava de dia e fazia a faculdade à noite. E trabalhava de dia onde? Eu era concursada da prefeitura como assistente administrativa, eu trabalhava na Urbel, que é a companhia de urbanização de Belo Horizonte.
E era o seu salário que sustentava essa família? O meu pai dava uma ajuda pra gente, dava cesta básica, dava uma ajuda quando era necessário. Mas tipo básico, assim? É. Bom, e você nunca perdeu essa esperança, esse olhar para o futuro de que ia dar certo? Não, até porque eu tinha uma grande motivação, tenho até hoje, é um dos motivos que eu trabalho em 3 empregos, que são os meninos. Eu sempre quis e sempre fiz por eles. Então, para mim, a maior satisfação que eu tenho é poder garantir que eles pudessem estudar, que eles não precisassem abrir mão dos estudos, por exemplo, para ir trabalhar, para ajudar em casa. Então, o meu caçula que eu comentei, né, o Bruno, ele passou em medicina, ele estudou 2 anos, período praticamente quase integral. E proporcionar isso para eles, para mim, é a minha maior motivação, assim. Realmente não pensei em nenhum momento que não fazer, entendeu? Você acha que esse olhar humanizado da Ana Lu, né, que viveu toda essa história, que tem toda essa compaixão, que a vida levou a ter um novo olhar sobre a vida, faz de você uma profissional melhor? Com certeza. Eu, inclusive, digo sempre que talvez se eu não tivesse, porque nós vínhamos de uma realidade bem, assim, complicada, né? Nós somos da periferia de Belo Horizonte, sempre trabalhamos, crescemos ali com poucos recursos, dependendo do SUS. E não foi só a situação da minha mãe, que dependeu do atendimento e teve algumas situações que a gente discordou. A minha família inteira, os meus irmãos, o Bruno, muitas vezes, quando ele era mais novo, ele tinha muita crise de bronquite asmática, que tinha que correr com ele para o pronto-socorro. Lá era a policlínica, né, que atendia a região onde a gente morava. E eu ficava vendo algumas situações assim que realmente me indignavam. E eu concordo que a gente tenha, talvez, uma saturação, que eu concordo que o profissional de enfermagem, principalmente, ainda é muito desvalorizado, os salários são baixos, mas eu jamais vou aceitar que isso justifique você não tratar bem uma pessoa, você não ter humanização, não ter compaixão por aquele paciente. Então, é uma necessidade que eu vi e que eu acho que hoje é uma das grandes motivações que eu tenho para fazer diferente, para fazer o meu atendimento diferente. Você concorda, você já esteve fora e hoje está dentro, né, desse círculo da saúde, né? Primeiro como paciente, como usuária e hoje como profissional. Você concorda que o dia a dia do profissional de saúde, seja ele um técnico, um enfermeiro, um médico, é bastante estressante e bastante, qual palavra que eu vou usar? Frustrante Pesado, até em relação à estrutura que se tem, nem sempre a melhor possível, e que vai meio que amortecendo os sentimentos, as pessoas vão ficando mais frias, porque às vezes a gente diz assim, os médicos já estão acostumados a ver o paciente morrer que eles já nem ligam mais. Você tem essa percepção que os outros pensam assim? Às vezes eu vou te dizer que sim, mas eu penso que isso é muito da pessoa, do que está dentro dela, dos valores, do mapa de mundo que ela possui. Porque eu já vi diversas situações críticas e isso não tirou a minha sensibilidade. Não é porque eu estou acostumada, infelizmente a gente às vezes no hospital, principalmente agora nesse cenário de Covid, todo dia morre alguém, todo dia alguém se vai, e é novo e é idoso. Isso não deixa não tira a minha sensibilidade em relação àquelas vidas que estão ali. Mas tem algumas pessoas que parece que sim, vai perdendo essa sensibilidade ao longo do tempo, né? E eu acho que também a questão do quanto você se importa. Eu acho que esse é o ponto. Porque se você não se importar muito, realmente, não ver muito propósito naquilo que você faz, aí realmente você entra na rotina, aquilo já se torna comum e você para de dar significado para aquilo, sabe? E talvez o fato de você ter passado por tantos obstáculos ao longo da vida e saber que é tão difícil, foi tão difícil você chegar onde está, com uma faculdade, você teve que fazer o Enem, era bolsa integral ou não rolava, era trabalhando de dia, estudando de noite, sabe? Sempre foi um esforço tão grande que esse canudo tem um valor que talvez para outras pessoas não tenha. Sim, realmente, quando a gente faz sacrifícios por algo, aquilo se torna de um valor incomensurável. Então, com certeza, isso é um diferencial. Que talvez para outras pessoas que foi um caminho menos árduo, porque a faculdade e o estudo em si é complicado, né? Para qualquer pessoa. É sacrifício, é dedicação, mas dependendo da circunstância que você teve que passar para concluir aquilo, e eu falo muito isso para os meus alunos, que eu sou professora do curso técnico,
E eu falo, quanto mais sofrido é aqui, mais você tem que ter vontade de não desistir, de concluir, porque mais isso vai significar, né? Então, de fato, o caminho até chegar faz toda a diferença no como você vai ser ali depois, né? E eu acho muito interessante, porque durante todo esse nosso papo, antes e agora, em nenhum momento você se vitimiza, né? Não tem assim, mas eu tive uma vida. Não, é um fato, né? A tua história conta uma trajetória de muita luta, mas isso nunca me parece motivo para você pleitear alguma situação diferenciada. Não, é porque, na verdade, a minha percepção é que se não fosse assim, talvez eu não seria quem eu sou. Acho que tudo que a gente passa na vida, ela tem um propósito. E tudo que eu passei moldou a Ana Lu que existe hoje. Então, é bem isso que a gente está falando. Talvez se eu tivesse vindo de uma realidade diferente, eu não teria essa sensibilidade, eu não seria a pessoa que eu sou, da forma como eu sou. Então, eu não tenho em nenhum momento pesar, assim, foi difícil, é claro. Inclusive, eu não quero que os meus irmãos passem por isso. O que eu puder fazer para que eles não tenham que sofrer as mesmas penas, eu faço. Mas eu dizer que foi ruim para mim ter passado por isso, não foi, porque formou a minha pessoa, né, a personalidade que eu tenho hoje. Bom, você falou de 2 irmãos, o caçula passou para medicina agora, parabéns, eu sei o quanto é sofrida, minha filha acaba de se formar médica, então eu sei o quanto é o esforço, não só para passar no vestibular, mas o curso que ele vai enfrentar é de bastante dedicação. E o teu outro irmão? Ele trabalha aqui no Hospital Ruth Cardoso também, mas ele ainda não está fazendo faculdade, nada. Por enquanto só trabalhando mesmo, formou o 2º grau. Na parte administrativa, mais? Na parte de manutenção ali do hospital. Certo. Bom, gente, já perceberam de quem que a gente está falando, né? Ana Lu Adriana Sérgio, enfermeira, com uma história de vida encantadora. Eu vou dar uma parada de 1 minuto, rapidinho, você obviamente não sai daí, e a gente volta com a Ana Lu para ela contar um pouquinho da trajetória, da rotina de trabalho dela. Como ela disse, 3 empregos não é para qualquer um. Você, é claro, não sai daí. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, sempre boas histórias inspiradoras para motivar você aí de casa. Hoje a gente tem o maior prazer de receber a enfermeira Ana Lu Adriana Sérgio, ela que recebeu um prêmio, a gente vai falar sobre esse prêmio ainda no nosso programa, mas a gente começou aí no primeiro bloco contando uma história de vida realmente inspiradora, ela que perdeu a mãe aos 18 anos para um câncer e ficou responsável, tutora efetivamente dos irmãos na época com 10 e 8, era isso? Ou 12 e 10? É isso? 10 e 8. E aí se tornou a tutora responsável por esses 2 irmãos, a quem ela chama de filhos do coração, resolve vir para Balneário Camboriú em função da qualidade de vida e da remuneração mais adequada para a enfermeira e constrói a sua história aqui. Vamos falar um pouquinho da tua rotina. Você falou que são 3 empregos. É na UPA das Nações, na maternidade Santa da Unimed, que agora comprou a maternidade Santa Luísa e a gente está Santa Luísa e também o Hospital da Unimed. São esses 3 lugares. Qual é a carga horária? Como é que você se divide? Na verdade é o Hospital da Unimed que eu trabalho durante o dia, então eu faço das 8 até as 18 horas lá. E agora eu estou ficando um pouco na maternidade porque a Unimed comprou a maternidade. Então Perfeito. A gente se divide. E à noite eu trabalho na UPA do bairro Nações aqui na prefeitura, 12 por 36. Então eu pego às 19 e vou até às 7 da manhã. Ou seja, a cada 3 dias, um dia você não dorme. Isso. E eu dou aula lá na Escola Anael, cursos técnicos ali. Daí é nas noites que eu estou de folga da UPA até às 10 horas, das 19 às 10 é o horário da aula. Meu Deus, menina, você já contou quantas horas por semana você trabalha? Não sei. Não coloquei no papel. E o que te motiva a ter essa rotina quase insana? Então, na verdade, os 3 trabalhos que eu tenho, para mim, é um sacrifício só porque cansa o corpo, mas é muito, muito gratificante. Assim, eu não sofro para fazer essa rotina, porque são coisas que eu gosto de fazer. E, por exemplo, as pessoas falam, por que tu não deixa as aulas? Tem a home care também, mas a home care eu faço só um suporte remoto, né? Mas
eu gosto muito de dar aulas, eu gosto do trabalho que eu faço lá no Hospital da Unimed, eu gosto da assistência que eu faço na UPA. É difícil começar a escolher, né? Não dá para escolher. Abrir mão de coisas que a gente gosta, né? E Esse ano eu tive que escolher porque eu estava, na verdade, em 4 vínculos, né? Que a Guardiões de Vidas, que é a home care que eu sou referência, também é um vínculo que eu tenho. E como eu aumentei um pouco as minhas demandas, minhas atividades lá no Hospital da Unimed durante o dia, eu tive que escolher um deles para deixar. Então, assim, eu tô com o coração na mão, porque ou é a aula ou é a home care, mas eu gosto muito dos dois, então... E olha que loucura, né? Nessas 3 atividades, você trabalha com realidades completamente diferentes. Quando a gente fala de Hospital da Unimed e Hospital e Maternidade Santa Luísa, a gente fala de uma realidade de público de classe média alta, né, toda a estrutura, ou pelo menos uma estrutura mais adequada, um universo mais particular, digamos assim. Quando você está trabalhando com a formação de profissionais, de técnicos de enfermagem, você está falando com, na grande maioria, mulheres ainda, né, mas assim com jovens mulheres aí entre 20 e 30 anos, na expectativa de dar um upgrade profissional com aquilo que é possível, que é um curso técnico. E quando você está na UPA, com toda a realidade do SUS, com as suas alegrias e tristezas, né? Com o fato do SUS realmente ser uma referência mundial em termos de atendimento, mas ao mesmo tempo com todas as angústias de atender pelo SUS, que tem lá suas limitações e que precisa melhorar. É isso mesmo? Eu descrevi bem as 3 realidades? É bem isso mesmo, e é fascinante transitar por esses mundos, porque eu estava até comentando com a diretora lá da UPA ontem, nós estávamos conversando sobre isso, o profissional da enfermagem e o médico aqui da região, principalmente, que é uma região pequena, ele transita muito por todos esses hospitais e setores, né? E às vezes a gente vê algumas diferenças comportamentais quando está no hospital privado, quando está no SUS. E isso é uma coisa que eu vejo, que eu percebo, que eu faço o máximo possível para não ter e não ser, e eu passo isso para os meus alunos. Porque da mesma forma eu sei que eles vão se formar, eu já tenho alunos formados que trabalham comigo no Hospital da Unimed, tenho alunos formados que eu fui professora que trabalham comigo na UPA, e eu falo, eu não quero encontrar vocês lá na assistência e ter vergonha de dizer que eu fui sua professora. Então eu brinco muito com eles assim, porque a gente tem que ser um bom profissional onde a gente está, independente de quem eu estou atendendo, né? Se é uma pessoa que está usando o SUS, porque ele também paga por esse serviço, ou se é uma pessoa que está lá no Hospital da Unimed com um plano particular. Mas a gente percebe as diferenças das realidades, com certeza. Ana Lu, por outro lado também esse trânsito por essas 3 realidades te retroalimenta, né? Porque quando você vai conversar com as suas alunas, você se alimenta daquela paixão, do olhinho brilhando, de toda a expectativa de entrar nesse universo da saúde, do cuidar do outro, né? Do ajudar o outro no momento que iguala a todos nós, que é a doença, né? Sim. Não importa a nossa condição social, intelectual, quando estamos doentes, estamos todos fragilizados da mesma forma. Né? Alguns têm uma estrutura melhor para atendimento, mas o fato é que todos, quando ficam doentes, são igualados, né? Quando você está no SUS, você também se retroalimenta de toda a estrutura que você tem lá e sabe o que pode ter de melhor, né? Para tentar suprir isso no SUS. Da mesma forma, quando você está no Hospital da Unimed, aí você também é retroalimentado por essa estrutura, digamos assim, mais organizada. Exatamente. E isso é bem importante porque a gente consegue, e até uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar no SUS aqui na região, que a gente tem muito acesso às gestões, né? Então é bem legal porque eu consigo dar uma sugestão, eu consigo dar uma opinião e sugerir, por exemplo, para a diretora lá da UPA que vamos fazer uma semana aqui, uma campanha de segurança do paciente, vamos tentar trazer um treinamento para que a nossa equipe do SUS também seja tão preparada quanto, tão capacitada quanto a equipe lá do hospital privado para atender o nosso paciente, né? É importante isso aqui também. E até a nossa região é modelo nessa área, né? Sim. A gente realmente tem uma qualidade de SUS muito diferenciada em relação a outras regiões do país. Uhum. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com a secretária de saúde e é muito bom isso, esse acesso que a gente tem, né? A gestão aqui na região. Que Belo Horizonte, por ser muito grande, você fica muito distante de nós, profissionais que estamos na ponta. Eu falei, essa semana foi muito legal, porque na segunda-feira eu atendi o prefeito lá na UPA.
Na terça-feira eu tive uma reunião com a secretária de saúde. Então, é uma oportunidade fantástica para que a gente, da ponta, leve para as gestões o que nós temos de necessidade, né? E eu vejo que, é claro, dentro das limitações, enfim, mas muita coisa é escutada e é atendida. Então, isso é muito bom. Porque no hospital privado, por exemplo, ali na Unimed que eu trabalho, é modelo de gestão que a gente tem, assim, de ouvir o colaborador, a gente faz pesquisa de clima, né? Pesquisa de cultura de segurança. Então, o colaborador tem voz. E isso no SUS é bem importante, porque o colaborador no SUS tendo voz, a gente consegue ver onde está a fragilidade ali para ser trabalhada, né? Bom, a gente está falando de mais de 50 mil profissionais de enfermagem, né? Na parte técnica, na parte de formação superior. Até para que a nossa audiência entenda qual é o papel de cada um, né? Até onde é o limite de cada um, o que faz um técnico, um enfermeiro, efetivamente, e como é que é a tua rotina de trabalho como enfermeira. Bom, então eu trabalho aqui na UPA, eu tenho uma equipe com 6 técnicos de enfermagem e eu tenho uma parceira, que é a enfermeira, que trabalha junto comigo. Então, a nossa equipe são 7 profissionais da enfermagem. Você se divide, 8, né? A tua profissão se divide entre técnico e enfermeiro? Técnico e enfermeiro. Alguns hospitais e algumas regiões ainda têm o auxiliar de enfermagem, mas aqui na região é o técnico e o enfermeiro. Que aí o técnico faz um curso técnico de quanto tempo? Isso, 2 anos, 2 anos e meio em média, que é o curso que eu dou aula, né? E a enfermagem? Hoje são 5 anos, quando eu me formei eram 4 ainda. Certo, e aí tem essas duas formações. Até onde vai ou pode ir a responsabilidade de um técnico de enfermagem e até onde vai a responsabilidade do enfermeiro? O enfermeiro, ele fica com a parte mais de procedimentos invasivos, de procedimentos mais complexos, e o técnico ele fica mais com os procedimentos de rotina, como banho, punção de acesso venoso para coletar um sangue, para fazer uma medicação. Por exemplo, eu preciso fazer uma coleta de sangue arterial, é o enfermeiro que faz. Uma coleta de sangue venoso, que é o mais comum aí que a gente vê a maioria das vezes que a gente vai no hospital. O técnico pode fazer. As rotinas da enfermagem mais básicas o técnico faz, e as mais complexas ou procedimentos mais invasivos, precisam de uma técnica estéril, o enfermeiro faz. Quando a gente fala de situações, por exemplo, de urgência e emergência, o técnico e o enfermeiro trabalham muito juntos. Numa reanimação do paciente, por exemplo, o enfermeiro pode fazer a massagem cardíaca, o técnico vai fazer a massagem cardíaca também, a ventilação mecânica. Então, toda essa parte de urgência ali é mais em parceria ali direta, um auxiliando o outro. Mas no dia a dia, basicamente o enfermeiro é o gestor da equipe, então ele fica por conta de coordenar, dividir as tarefas, dividir volume de paciente, ele faz a avaliação do paciente, define qual que é a criticidade de cada paciente e passa para o técnico quais os cuidados principais. Então, esse daqui tem que verificar a pressão daqui a 30 minutos, aquele ali tem que monitorar a saturação, coloca um oxigênio, tira o oxigênio. Então, o enfermeiro fica com essa parte mais complexa e o técnico mais executando ali, mais operacional. E aí, diagnóstico e encaminhamento de tratamento é o médico? É o médico. Tratamento, prescrição de medicamento. O médico também vai fazer essa coordenação do cuidado, então ele direciona, esse paciente aqui tem que fazer tal medicação, o objetivo é abaixar a pressão. Então, ele passa essa prescrição para o técnico ou para o enfermeiro vai avaliar o paciente e vai determinar, você vai verificar essa pressão daqui a 30 minutos para a gente ver se a medicação fez efeito, por exemplo. E o técnico é que vai ficar responsável por esse monitoramento. Você me passou agora da questão do seu papel na UPA, né? Que são 2 enfermeiros, mais 5 ou 6 técnicos de enfermagem, e aí a coordenação é sua e da outra enfermeira, essa coordenação de equipe, da equipe, além, é claro, dos procedimentos mais invasivos. Isso, ali na UPA nós nos dividimos entre a triagem, que é a classificação de risco, e a assistência. Então, em um plantão eu fico com a triagem e ela na assistência, e no outro plantão a gente inverte. Então, a gente divide bem ali as tarefas. A gestão da equipe é compartilhada. Então, se eu tenho alguma questão de escala, folga, estou com um paciente mais complexo, qual técnico que é melhor, que tem mais experiência para a gente deixar ou não, a gente discute junto e decide junto. E como é que é a demanda, assim? Porque o que eu percebo, né, que as UPAs, hoje elas assumiram meio que o papel dos pronto-socorros, né? Uhum. Você tem muita demanda, tem muita gente que vai procura a UPA, por exemplo, tarde da noite, porque está 3 dias com uma dor de barriga e poderia ter ido no posto de saúde. Isso é importante falar porque, às vezes, o sistema do SUS
acaba sendo atravancado, né? Acaba criando ali um congestionamento, um trânsito desnecessário, porque a própria população não contribui nesse sentido, né? Sim, e isso foi uma coisa, inclusive, que ontem nós estávamos conversando, que é a questão da educação da população, da orientação da população sobre quando procurar o serviço de saúde e qual serviço procurar. Nós temos aí no SUS 3 portas de entrada, né? E nós precisamos que as pessoas saibam disso. Se eu tenho alguma gravidade, eu tenho um sinal vital alterado, estou com uma febre quase 40 graus, estou com falta de ar, agora nessa pandemia, né, os sintomas mais graves, assim, estou com muita falta de ar, estou com muita dor, pressão está muito alta, aí eu vou procurar um pronto atendimento, porque eu preciso ser medicado e aquilo precisa ser resolvido na hora. Se eu tenho uma dor na perna há uma semana, isso o posto de saúde pode resolver. Né? Inclusive, é mais indicado que os problemas crônicos ou de longa data sejam atendidos pelo posto, porque lá a equipe da estratégia ela vai fazer um acompanhamento desse paciente. E nós temos, através do posto, o direcionamento para as especialidades, que é uma coisa que a UPA não vai fazer. Isso eu falo muito para os pacientes quando eu estou na triagem e o paciente vem falar que eu estou com esse sintoma há tantos dias, eu já vim aqui, às vezes eles falam, eu já vim aqui 3 vezes. E eu falo, já foi no posto de saúde? Porque lá o médico vai conseguir te encaminhar para um especialista, para o senhor tratar o teu problema, a causa dele. Mas você não acha que também tem que rever isso nesse sentido? Porque assim, eu trabalho de pedreiro o dia todo e eu só tenho depois das 6 para procurar o atendimento. Meu posto já fechou. Uhum. Como é que isso, né, se encaixaria? Sim, então a UPA é o meu braço para esse atendimento. Existe também o caminho de volta, ou seja, a UPA encaminhar para o posto de saúde, quando ele chegar lá, o posto já está sabendo do que é o caso e tal? A gente faz alguns encaminhamentos ou orientação, mas depende muito do caso, sabe? O que aqui na região estava sendo feito, aí acho que parou, pelo que eu soube, parou por causa da questão da pandemia, era o tempo estendido de atendimento dos postos de saúde. Justamente para atender essa população que não pode ir no horário comercial. Porque, na verdade, hoje a gente ainda tem algumas limitações, principalmente falando ali da integralidade do sistema, da comunicação, e principalmente para nós à noite, né, que o posto também não funciona. Então, muitas vezes a gente encaminha e-mail para a coordenação lá da UPA, para a direção, e a direção faz essa ponte com a prefeitura, com os postos. Mas o ideal seria que voltasse aquele regime que estava antes do atendimento estendido do posto. Logo volta. Né? Que a gente consegue ter também isso, né? Que o paciente consiga ir no horário fora do horário comercial. Gente, essa é a Ana Lu Adriana Sérgio, enfermeira premiada, e no próximo bloco a gente vai saber por que ela ganhou o prêmio e como é que funciona toda essa história de trabalhar nos bastidores da Covid-19. Voltamos já já. Olá, estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo um super prazer receber essa linda que é a enfermeira Ana Lu Adriana Sérgio, ela que recebeu um prêmio de destaque de enfermagem de Santa Catarina recentemente e que contou para nós uma história de vida realmente inspiradora, também sobre a sua rotina. Bom, como é que funcionava esse prêmio, como é que você se inscreveu, como é que aconteceu tudo isso? Que prêmio é esse? Então, na verdade, eu não me inscrevi. Eu fui saber, né, que o prêmio do profissional de destaque do ano, ele é uma indicação que as instituições fazem dos profissionais que elas entendem, ali enxergam que tenha algum destaque e tenha feito algo diferencial. Eu fui indicada pela coordenação da escola onde eu dou aula. Eu e uma outra professora, nós fomos indicadas, e aí eu recebi a ligação do pessoal do Corém, ali de Florianópolis. Que é o Conselho Regional de Enfermagem. Conselho Regional de Enfermagem, isso, dizendo que eu tinha sido escolhida. Pelo que eu li da questão do prêmio, eles têm alguns critérios e os profissionais que são indicados lá e que se encaixam, se tem mais de um da mesma instituição, eles fazem um sorteio público pelo site deles lá para ver qual que vai ficar. E aí fui a selecionada desse ano. Bom, e são cerca de 60 premiados só nesse universo aí de mais de 50 mil. Sim, é por isso que eles fazem essa seleção. E também, pelo que eu estava dando uma lida,
ainda é pouco divulgado, sabe? Então, muitas instituições não sabem do prêmio. Talvez esse volume seja pequeno, considerando a quantidade de profissionais aqui na região, porque as instituições não indicam os profissionais, né? Então, é até legal falar que tem essa premiação para que outros hospitais e outras instituições que trabalham com profissionais da área da saúde façam a indicação dos seus destaques, porque é um reconhecimento muito, muito legal. Bom, e aí a gente noticia esse reconhecimento e você recebe esse prêmio justamente relacionado a um ano que a enfermagem, os profissionais de saúde fizeram tanto sentido, ganharam uma importância ainda maior do que já tinham, e aí eu quero falar também sobre isso, tanto na maternidade, quanto no Hospital da Unimed, quanto na UPA. Você obviamente trabalhou diretamente nos bastidores da Covid-19, no dia a dia dessa doença. Qual é a sua leitura depois de quase um ano dessa situação? Foi um cenário bem crítico. Eu, ali no Hospital da Unimed, na verdade, eu sou do setor de qualidade, então eu trabalho com a parte dos protocolos clínicos lá do hospital, mas eu tive que voltar e apoiar a assistência ali no pronto atendimento, na UTI Covid, justamente pela baixa de profissionais que nós tivemos, principalmente ali naqueles períodos de março, abril ali até mais ou menos junho. Agosto a gente ficou ali com uma demanda de profissionais muito alta, porque os profissionais estavam se contaminando, se afastando. O volume Você chegou a contrair? Eu fiquei entre UTI, pronto atendimento e UPA, né, que é tudo ali na frente. Eu fiquei 3 meses direto, contando de dia e de noite, depois à noite sempre aqui na UPA. E quando eu dei uma acalmada, foi quando eu me contaminei. Que foi mês de agosto. Agosto, já. Setembro ali foi quando eu tive. Mas graças a Deus foram sintomas leves, assim, nada, não precisei nem de internação, nada disso. Mas foi bem complicado porque nós vimos pessoas, né, pacientes, e nós vimos amigos, colegas. Teve inclusive médico que trabalhou comigo ali no RUT, que foi a óbito, técnica de enfermagem, colega lá da Unimed, internou na UTI, e eu atendi ela, e a gente fica com aquele desespero, meu Deus, o que vai acontecer? Rezando em casa para a pessoa ficar bem. É uma angústia muito grande, assim, eu nunca tive nenhum problema de saúde, assim, e num dos plantões lá me deu uma crise de ansiedade, taquicardia de 150 quase. Mas assim, você chegou a fazer plantões e jornadas de trabalho de quantas horas seguidas? Porque eu saía da Unimed e ia para a UPA, né? Então, no mínimo, eu faço ou 24 ou 36 horas. Porque, por exemplo, hoje eu peguei às 8, daí eu saio às 18, eu vou para a UPA às 19, aí eu saio amanhã às 7 e volto para a Unimed, e só às 18 de amanhã à noite que eu vou para casa. Então, sempre dá em torno de 36 horas, assim. Mas consegue, nesses plantões, dar umas descansadas? Assim? Sim, na medida do possível, quando eu tenho pessoas, né, para trabalhar, a gente consegue organizar uma escala ali para fazer um descanso, até porque é a legislação, né? Mas, às vezes, é complicado. Não digo que eu vivenciei, assim, de não consegui fazer uma pausa de 1 hora de intervalo. Mas a gente já viu situações lá de colegas comentarem que o plantão hoje não foi possível, por várias vezes. Inclusive, quando eu estava lá no pronto atendimento da Unimed, fazendo a triagem, na triagem do Covid, várias vezes era almoço 4 horas da tarde, porque era a hora que dava uma calmadinha e a gente conseguia sair. Bom, e qual é a sensação de ter o seu trabalho reconhecido? É fantástico, e bem como eu já disse lá no dia da premiação, né, eu falei, e eu repito que, assim, para mim é maravilhoso ter esse reconhecimento, principalmente nesse momento, e eu estendo isso para a minha equipe, eu estendo isso para os meus colegas, sabe? Eu acho que não é a Ana Lu que está sendo premiada e que as pessoas estão falando sobre, é a enfermagem, e isso é muito bom porque a gente vê tanta publicação, tanta coisa assim ruim em relação à enfermagem, ao trabalho da enfermagem, que isso aqui que está acontecendo agora é fantástico, porque para as pessoas verem que assim, a gente está se esforçando, a gente está se dedicando, existem muitos profissionais como eu, melhor do que eu, que se dedicam de verdade, que querem realmente fazer a diferença. Então é muito bom ter esse momento, sabe, de visualização, assim.
Bom, eu nem fiz questão, a gente nem insistiu com a Ana Lu para que ela tirasse a máscara, né? Embora aqui a gente está com o distanciamento necessário, a gente toma todos os cuidados dos protocolos de saúde, até porque, como ela está em contato direto, né, eu não gostaria que houvesse a mínima chance de que ela se recontaminasse. Vocês têm casos de recontaminação? Já tem alguns, mas assim, a gente tem até um caso ali recente essa semana, que estava sendo comentado, na UPA. Só que como no início da pandemia não estavam sendo armazenadas amostras coletadas, nós não conseguimos mandar agora para fazer a comparação das cepas para saber se realmente é uma recontaminação com uma cepa diferente ou se pode ser, de repente, uma baixa da imunidade da pessoa e manifestou novamente os sintomas daquela contaminação anterior. Até porque os testes de começo também, né, era tudo muito novo, alguns testes podem ter dado falso positivo, enfim, tem muitas questões aí para serem analisadas que, infelizmente, como você disse, como a gente não guarda a amostra, não tem mais como fazer esse estudo para se ter certeza que há uma é uma nova, né? Mas temos sim vários que estão manifestando sintomas novamente. Ana Lu, eu queria que você falasse para a nossa audiência, né, exatamente qual é a sua percepção como profissional de saúde que está no dia a dia de centenas de pacientes, infelizmente vítimas fatais, mais de 150 aqui em Balneário Camboriú. Que conselho, se você pudesse dar, você daria? Bom, o que eu posso dizer, diferente do que já está sendo dito, nada, né? Mas é muito importante reforçar a questão de cuidado, de higienização das mãos, passem o álcool em gel, lavem bem as mãos, mantenham a máscara. A gente da saúde sabe mais do que ninguém, eu acho, o quanto é incômodo a máscara, o quanto sufoca. Às vezes a gente está na correria do plantão e a máscara realmente é um desconforto. Mas é muito importante, é o que vai garantir que a gente pelo menos minimize essa contaminação. A pandemia, o Covid ainda não acabou, está muito em alta, tem muitas pessoas internadas, sofrendo, morrendo. Então, quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente conseguir fazer de prevenção, é o melhor caminho, para que a gente consiga, talvez não parar, né, mas pelo menos minimizar, para que a gente consiga atender todo mundo. Porque é o que todo mundo fala, né? Uma hora todo mundo vai se contaminar. E, de certa forma, isso é até esperado, assim. Mas que não seja todo mundo ao mesmo tempo, porque aí nós não damos conta. Então, se tem 10 pessoas por dia, eu vou atender os 10 ali muito bem, eu vou ter recursos para tratar eles. Se vier 100, talvez ali metade vai ficar sem o atendimento da forma como era necessário. Então, a prevenção, distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos é a melhor dica e o melhor caminho. Eu pedi essa fala da Ana Lu até porque às vezes a gente não desenvolve a empatia, mesmo com uma situação extrema como é o caso da pandemia, a gente ainda não aprende, muita gente ainda não aprende, não consegue extrair lições importantes para a sua vida. Saiba que se você se contaminar e mesmo que você não desenvolva sintomas, você pode passar para outra pessoa, para sua mãe, para sua avó, para a vizinha, que aí sim podem ter complicações, podem ir para o hospital e que vão contar com profissionais com histórias de vida como a da Ana Lu, né, que passou muita coisa, teve que ter muito esforço para ter sua formação, chega a fazer plantões de 36 horas e está lá, com um sorriso no rosto, né, com a atenção que os pacientes merecem e precisam, e às vezes não recebem de volta, às vezes nem das estruturas e às vezes muitas vezes dos próprios pacientes, esse reconhecimento. Então é a nossa forma em ter o nome, mas obviamente estendendo a todas as tuas colegas e teus colegas técnicos e enfermeiros, de dizer muito obrigada, de agradecer por toda essa dedicação, por quase um ano, vocês são os nossos heróis. Muito obrigada, Roberto. Gente, espero que você tenha gostado, se inspirado também, agradeça, diga obrigado, diga parabéns para um profissional de saúde que você conhece, porque vamos combinar, eles merecem. Eu conversei hoje com a Ana Lu Adriana Sérgio, ela que é enfermeira, foi premiada como enfermeira de destaque de Santa Catarina, tem 3 empregos e é sem dúvida nenhuma um exemplo para todos nós. Um beijo no coração e até a próxima.